E aí, minha turma HDW05, é bom estar com vocês em mais um novo conteúdo online. Dessa vez não estamos fazendo uma live, estamos com conteúdo e a ideia é a gente ir alternando as aulas, certo? Então, para esse sábado, que estamos agora nesse momento, conteúdo online e vamos lá. O que nós vamos estudar hoje? Vamos trabalhar a parte de configuração de roteador. Então já começamos inclusive a entrar no roteador, ver canais, ver frequência. Então a gente continua nessa pegada, só que vendo mais configurações dentro do roteador. Como a gente tem uma diversidade muito grande de roteadores no mercado, eu escolhi um que já foi abordado dentro das nossas aulas. O roteador TP-Link AC750. Vale aquela dinâmica que antes de vocês começarem a assistir esse conteúdo, é importante que vocês peguem um livro de vocês, abram na página 252 e leiam até 255, um estudo dirigido, para que vocês relembrem os tópicos relacionados a tudo que eu vou abordar dentro desse conteúdo de hoje, tá? Então, faz o estudo dirigido e depois cai nesse material que foi produzido para vocês. Então vamos lá, vamos trabalhar com esse roteador AC750. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Então observando, por exemplo, turma, quando você liga esse roteador, tá certo? Na tomada, lembrando que você sempre tem que observar na fonte do roteador, se ele tem, tá certo, uma voltagem que vai lá de 110 até 240, para que você não queime a fonte do seu roteador. Hoje, boa parte dos roteadores você consegue ligar diretamente na energia sem queimá-los, porque eles vêm com essa faixa de 100 a 240. Mas uma vez que ele liga, aqui no topo do equipamento vai aparecer o power com uma luzinha acesa, aparecerá o sinal do 2,4 também on, aqui aceso, 5 GHz, e se você tiver plugado o cabo de internet também vai aparecer aqui aceso. Então a primeira coisa que você sempre tem que observar no equipamento é se todos os LEDs acendem antes de você prosseguir com a parte de configuração. Observando, por exemplo, o roteador visão da esquerda, tá certo? Para a direita, da esquerda para a direita, vocês vão observar que nesse roteador eu tenho o quê? A entrada de energia, o botão de ligar e desligar, o botãozinho de reset, né? Então o botão do Wi-Fi, que é o da APS, eu vou ter a entrada WAN, que é uma portazinha diferenciada, nesse caso aqui ele está com uma cor azul, 4 portas Ethernet e as antenas. Então nós estudamos as funções de cada um, então é importante já que você sempre observe. Se você pegar o manual, por exemplo, de um produto como esse, lá estará escrito o que é cada opção. Nós já sabemos, pelo que estudamos até aqui, que qualquer configuração que a gente faça errada, né, a gente pode fazer o reset do equipamento. Então, não ter medo dessa parte aqui por trás. Se vocês esquecerem, baixa o manual do produto e ele vai explicar para vocês o que é cada item. Mas acredito que aqui, baseado no que vocês estudaram até o momento, vocês não passaram para mim que tem dúvidas em relação a essas portas, né? E aí, claro, vocês viram também, uma coisa muito importante é que na hora que você, tá certo, já decidiu, liguei o roteador, professor, ligou, pronto, então show de bola, e agora? Você lembra o que são as conexões ali atrás, tudinho desse roteador? Lembro, eu lembro que é o botão de reset, o que é o da APS, tá tudo fresquinho na memória. Então agora é você decidir sobre o posicionamento do seu roteador. Você já decidiu sobre o posicionamento do seu roteador? Onde vai colocar, onde não vai? E aí, uma vez que você tomou essa decisão, onde vai ficar o seu roteador na sua residência, claro que ele vai ficar próximo ao modem, mas você pode puxar um cabo de rede por até 100 metros dentro da sua casa. Então o modem pode estar lá, por exemplo, na sala, mas o roteador pode ir para o meio da sua residência ou para um quarto. Você pode puxar o roteador para onde você quiser, desde que você ligue o cabo de rede, né, no modem
de internet ao seu roteador. Beleza, professor, eu decidi o local. O que é que eu devo fazer agora? Aí vocês vão fazer o seguinte, vão observar se embaixo do seu equipamento ele tem informando o gateway do seu roteador. Tem o gateway? Ah, tem. Então, ok. O que é, lembrando do gateway? É o IP do equipamento que está fornecendo internet na sua residência. Então, nesse caso aí, por exemplo, se eu ligo o meu modem ao meu roteador, o meu gateway passa a ser o meu roteador. Ele que vai distribuir os IPs dentro da minha rede. Então, ele é o gateway. E aí, embaixo do roteador, tem uma etiqueta onde informa o IP, o nome do usuário e a senha para ter acesso ao equipamento. Caso não tenha, você tem que solicitar à empresa de acesso à internet para que você possa fazer as configurações, caso seja um modem roteador. E se não for um modem roteador, for só modem, no seu próprio roteador deve ter essa etiqueta, tá? Então, normalmente embaixo do equipamento vai ter essas inscrições para vocês. Então, ponto importante para ser anotado. Então, baixe o manual se não tiver, ou procura no Google, mas essas informações são facilmente disponíveis. Pronto, professor, eu já observei o que eu devo fazer agora para acessar. Lembre-se que você vai pegar o seu roteador, né, e vai ligar o modem na porta WAN, certo? Na porta WAN. E o computador em qualquer porta. Mas se você está pensando em configurar o roteador, você não liga ele agora no modem não. Você configura o seu roteador diretamente com o seu notebook ou o seu PC. De que forma? Puxe o cabo de rede do seu computador para a porta 1 do roteador. Não liga ele ainda no modem, tá? Então, roteador, porta 1 ao computador. Plugou dessa forma, você está pronto no primeiro passo para iniciar as configurações do seu roteador. Então, de forma física, o que você deve fazer? Porta 1 do roteador ao computador ou notebook. Uma vez que ele estiver configurado, é que eu vou montar o cenário onde eu puxo o cabo do modem para a porta WAN do meu roteador. Esse é o passo 1. Professor, eu posso acessar o meu roteador de outra forma? Pode. Você pode acessar o seu roteador também por um segundo método sem utilizar cabos, que nesse caso aí você estaria utilizando, tá certo? A rede sem fio, tá? Então se você ligou o seu roteador, isso é um fato, você ligou o seu roteador, o que você faz agora? No computador, você vai tentar localizar a rede sem fio do seu roteador. Então você localiza, tá? Então você encontra lá. A senha, normalmente ela vai vir impressa no seu roteador. Também, se não vier impresso, quer dizer que é uma rede sem segurança. Você observa que essa aqui tem segurança porque tem 2 cadeados. Então, a informação do SSD, que é o nome da rede, e a senha dessa rede está impressa onde? No roteador. Então, vamos supor que eu cliquei aqui e conectei. Agora, o que eu faço agora? No meu smartphone, tá certo? No meu smartphone, eu também posso fazer isso. Eu posso posso localizar a rede e posso acessar. Então, o acesso por sem fio tanto pode ser feito pelo computador, como pode ser feito por qualquer dispositivo sem fio que você tenha. Ah, professor, mas o meu computador não tem placa de rede wireless. Não, nesse exemplo que eu estou dando, tá certo? Você vai precisar acessar a rede wireless, você vai acessar o roteador, né, através da sua conexão wireless. Então, significa que no notebook tem, né, a conexão, e no seu computador deve ter algum dispositivo, e você também deve ter no seu celular, tá? Então, como é que eu acesso sem fio o meu roteador? Simples, eu pego, tá certo? Eu pego, acesso a rede referente ao meu roteador. Acessei, coloco o nome do usuário, aliás,
clico na rede, coloco a senha, mando conectar, ele já está me permitindo acesso ao meu roteador. Então, esse é o segundo passo que você pode executar. Qual seria um terceiro passo, professor? Eu posso utilizar o método utilizando o botão WPS. Para isso, eu clico, tá certo? No botão WPS do meu roteador, certo? E aí vou no meu celular, no meu smartphone e ativo lá o WPS, faço com que ele gere o código para eu poder fazer o acesso. Então eu posso acessar meu roteador cabeado pela rede wireless, né, usando o SSD do próprio roteador ou usando o WPS. Lembrando que os dispositivos wireless que suportam o WPS, né, eles incluem telefones Androids, tablets e a maioria das placas de rede USB. E podem ser conectados ao seu roteador utilizando esse método. Só não é suportado pelo iOS. Né? Lembrar que a função WPS ela não pode ser configurada se a função wireless do roteador estiver desabilitada. Né? E lembrar também que a função WPS desabilitada, caso sua criptografia wireless seja o app, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, apertou o botão WPS, vai no celular, WPS, e eles acabam mantendo a configuração. Dessas você usa mais qual, professor? Eu uso mais por cabo. Conecto o porta 1 no computador e já desenrola a minha vida e vou embora. Professor, me lembra uma coisa. Depois que eu fiz a conexão do meu roteador, seja por cabo ou sem fio, o WPS, né, os três métodos, um dos três, escolhi. Como é que eu acesso mesmo o roteador? Aí você faz o seguinte, tá? Isso serve do Windows XP até o Windows 10, tá? Mas como a maioria dos sistemas operacionais hoje são Windows 10, então o foco desse conteúdo é o 10, tá? Mas serve, o procedimento você consegue executar em qualquer um. Então você aperta o Windows R, o Windows é aquela tecla com bandeirinha do Windows. Então você aperta a tecla Windows, né? Windows e a letra R. Quando você faz isso, ele abre a caixinha do executar, certo? E aí, quando ele abrir a caixinha do executar, você bota dentro da caixinha abrir a opção CMD, que é para ele abrir o prompt de comando. Então, digitou CMD, aperta Enter, ele cai na tela do DOS. E aí, aqui na tela do DOS, você digita o comando ipconfig. Lembrando que você digita tudo minúsculo e quando terminar você dá Enter. Uma vez que você aperta Enter, o que ele faz? Ele mostra as configurações da placa de rede e aí o campo que vai te chamar a atenção é o campo Gateway. Por quê? É o Gateway que vai estar me informando qual é o IP do meu roteador. E eu preciso desse IP para poder ter acesso e fazer as configurações. Professor, eu posso fazer esse acesso pelo meu celular? Pode, tá? Alguns, eu não sei se ainda tem, mas existia um aplicativo chamado ipconfig para Android que ele te entregava essas informações. E aí você tinha lá a opção do Gateway, tá? Mas dentro das configurações do Android, inclusive lá na parte de configuração, é possível você enxergar também o Gateway. E aí, claro, com essas informações em mãos, tá certo? Do Gateway, aqui, claro, aqui é uma ilustração com um exemplo de um roteador, aqui é outro roteador, tá? Então, uma vez que eu sei qual é o IP do meu roteador, eu posso partir para configurar. Professor, você mostrou outro método, não foi? Foi, eu também mostrei na nossa última aula, na live, que você poderia acessar o Windows, tá certo? Utilizando o próprio sistema operacional. Então você, através do sistema operacional, você consegue enxergar qual é o gateway do seu roteador. Como? Nós clicamos com o botão direito do mouse no computador que representa a rede. Depois clicamos com o botão esquerdo em abrir configurações de rede. Abriu essa janela em alterar as opções de adaptador. Uma vez que ele abre essa janela, a janela de conexões de rede,
Nós clicamos com o botão direito do mouse e fomos em status, certo? Status. Depois, professor, clicamos em detalhes. Ele abre essa janela. E depois, professor, aí eu chego nos detalhes de conexão de rede. Então, esses passos todos foram, né, para você observar, né, você chegar no endereço IP do seu roteador. Então, eu posso usar via DOS, o ipconfig, muito mais rápido, ou eu vou por aqui, pela parte visual. Tem um caminho mais curto? Professor? Tem, mas para não ficar com 500 lugares diferentes, eu não estou mostrando. Então, 2 métodos aí para você enxergar o IP do seu roteador. Pronto, professor, eu descobri o IP do meu roteador. O que eu faço agora? Bom, aí você faz o seguinte, você vai abrir qualquer navegador. Se for no computador, o seu micro, né? Então você abre aí qualquer navegador que você tenha. Se for no celular também, você abre o navegador de sua preferência. E muito importante que você deixe as configurações tanto do seu celular, né, do seu smartphone, quanto da sua placa de rede, você deixar com IP dinâmico. Por quê? Porque o roteador vai lhe enviar um IP através do DHCP dele. Então você não pode deixar estático, estabelecido o IP. Deixe dinâmico lá nos protocolos do TCP/IP, deixe ele de forma dinâmica, para que você receba esse IP. Tá, recebeu, você conseguiu ver o IP já do seu roteador, o que é que você faz? Você abre o navegador e digita na barra de endereço. Lembrando que a barra de endereço é onde você coloca, por exemplo, www.globo.com, www.google.com.br. Então, ali naquela barrinha, você digita o IP do seu roteador e pressiona Enter. Uma vez que você pressiona Enter, normalmente vai aparecer a tela de login do seu roteador. E aí, claro, essa tela de login varia de acordo com o modelo e fabricante do roteador que você está utilizando. E aí, o que ele quer que eu faça aqui? Que eu coloque o nome do usuário e senha para eu poder acessar o equipamento, poder fazer as modificações. Por padrão, normalmente, o nome do usuário e o nome da senha, né? Então o nome do usuário e o nome de senha é admin e admin, ou às vezes é admin e a senha em branco, respectivamente. Né? Então, o que eu aconselho a você, tá certo? É que esse tem que ser o primeiro procedimento que você tem que realizar. Quando você entrar dentro do roteador com o usuário e senha padrão, lá dentro você poderá alterar tanto o nome do usuário como você pode alterar a senha. Você é só obrigado a alterar o nome do usuário? Não, você pode deixar o nome do usuário, por exemplo, admin, não tem problema nenhum. De fato, você é o administrador. Mas você mude pelo menos a senha para que ninguém externo descubra, tente acessar o seu roteador e veja as configurações. Então você fica sem segurança alguma. Né? Então, acessou o equipamento, mudar o usuário e senha, ou só a senha, como assim você preferir. Ok, professor, consegui acessar meu roteador. Ah, conseguiu? Perfeito. E agora? Bom, eu recomendo sempre que você saia cutucando o seu roteador, verificando cada opção que ele tem. No caso desse roteador wireless Dual Band AC750, todo o menu dele fica aqui do lado esquerdo. Então você vê lá status, configuração rápida, modo de operação, redes e chegando aí até a parte de usuários, um pouco mais abaixo. Todo roteador, gente, tem uma configuração chamada de configuração rápida, o assistente de configuração, que é uma forma de configurar a wireless da sua rede de forma dinâmica, bem interativa, para facilitar para quem é leigo no assunto. Então, nesse caso desse roteador, ele também tem. Se eu não soubesse, por exemplo, configurar o roteador, se eu for clicando aqui, ó, tem configuração rápida inicial. Se eu for clicando aqui em próximo, ele vai me abrir uma série de caixinhas, me perguntando o nome da rede, qual é a senha. E é uma configuração rápida em que o roteador já fica funcional para você trabalhar. Então,
Configuração rápida é uma opção interessante para quem tem pouco conhecimento relacionado ao seu roteador. Tá? E aí, lembrando, configuração rápida, próximo, e aí avançando e preenchendo tudo que o roteador vai solicitando. Uma outra opção bacana, quando você clica, por exemplo, em modo de operação, aí varia de acordo com o modelo de roteador, os modos de operação. Eles variam em relação a esse tipo de funcionalidade. Tem roteador que, por exemplo, ele é só roteador. Tem outros que ele é roteador e access point. Tem outro que é roteador, access point e repetidor. No caso desse, ele me dá a opção de eu escolher que função ele vai exercer. No caso aqui, ele está marcado como roteador wireless. E aí, aqui na lateral, ele está dizendo para mim o que é um roteador. Nesse modo, o dispositivo permite que vários usuários compartilhem a conexão de internet via porta Ethernet. Os dispositivos de rede compartilham o mesmo IP do provedor através da porta wireless. Ao conectar-se à internet, a porta Ethernet funciona como uma porta WAN. Ele explica aqui o que é cada um e vocês estudaram o que é cada opção. E aí você diz, estudaram como? Se eu quero transformar esse roteador em um access point, eu marco aqui access point e salvo, professor? Exatamente. Eu boto aqui access point e boto salvar. O que é que vai acontecer? Esse roteador, ele passa a funcionar como access point. Se eu marcar repetidor, ele passa a funcionar como repetidor. E aí o que ele faz como repetidor? Vocês já sabem que ele copia e reforça o sinal da wireless existente a fim de estender sua cobertura a um espaço maior e eliminar as ondas de sombra inalcançável pelo sinal. Então, para o nosso exemplo do nosso conteúdo de hoje, eu vou estar utilizando a função roteador wireless, porque foi o objetivo da compra desse equipamento. O que mais eu posso fazer, professor? A gente estava em modo de operação, agora eu venho para rede. Ao clicar na opção rede, tá certo? Eu consigo aqui nessa tela agora, tá? Mudar, tá, ok? Ver, na verdade, qual foi o IP que foi colocado para o meu equipamento na porta WAN, qual é a máscara, qual é o gateway. Essas informações eu recebo do provedor de acesso à internet. Então isso aqui é preenchido aqui de forma automática. Mas o que é interessante é, de acordo com o tipo de conexão que você tem com o seu provedor de internet, por exemplo, se ele for ADSL, então aqui eu mudo e faço toda a configuração. Normalmente aqui a gente não mexe nessa etapa. Qual é a etapa que nós costumamos mexer? Tá vendo? Está o WAN, vou clicar em LAN aqui. Na hora que eu clico em LAN, essa é uma etapa sim, que a gente costuma alterar. Aqui eu mexo o IP, tá certo? O IP do meu roteador, tá? Então, supondo que o IP do meu roteador era 192.168.0.1. Professor, eu quero agora que ele seja 50.1. Posso, professor, mudar aqui? Pode. Posso colocar um IP classe B? Pode, muda aqui. Classe A? Pode, coloca aqui. Qual é o IP classe A que você quer usar? Eu quero usar o 10.0.0.1. Pronto, então você bota aqui. Agora, porém, na hora que você colocar, todo o DHCP do seu roteador vai começar a trabalhar com esse segmento de rede que você colocar aqui. Então, se você colocar 10.0.0.1, o seu DHCP, tá certo? Vai trabalhar com essa faixa também, tá? Dentro da faixa 10, dentro da rede 10. Então, ele trabalha a rede e o segmento que você colocar. Aqui, se eu não quiser mexer, professor, também não tem problema nenhum. Você deixa o que estava e dava um clique em salvar, não precisaria trabalhar. Assim como também, estão vendo aqui outra seleção, um pouco mais embaixo, seleção dual band. Na seleção dual band, também mastigado com vocês, eu posso dizer se o meu roteador vai trabalhar, tá certo? Com 2,4 GHz ou 5 GHz. Vai trabalhar com os dois ou vai trabalhar só um? Se você for trabalhar só o 2,4, você desmarca o 5. Se você não quer o 2,4, você desmarca, deixa só o 5. E se você quer trabalhar os dois, você deixa.
E claro, aqui ó, então observa, se vocês vão poder observar aqui que tem o wireless 2,4 e o wireless 5. Quer dizer que eu posso botar um nome para a rede no 2,4 e posso colocar um nome para a rede no 5 GHz. Eu posso ter duas redes wireless aqui, teoricamente, com nomes diferentes. Por exemplo, no wireless 2,4 eu posso botar o nome João, com a senha João. E lá na wireless 5.0 eu posso colocar Maria, com a senha Maria. Eles vão estar só operando em frequências diferentes, mas isso é possível. Aqui, para esse exemplo, ele vai ficar marcado as duas opções. Vamos partir, por exemplo, que você quis configurar a rede da wireless 2,4. Então, quando você clicou no nome wireless 2,4, o que vai acontecer? As configurações básicas vai aparecer embaixo, ó, configurações básicas, WPS, segurança wireless, filtro de MAC, wireless avançada, estatísticas de wireless. Então, uma vez que eu clique em configurações básicas, que você está vendo aí a mãozinha, ele aparece aqui no meio para eu colocar o nome, tá certo, da minha rede. Isso é conhecido, turma, por SSID, ou seja, o nome da minha rede. Essa rede, você pode escrever o nome aqui até 32 caracteres distintos entre minúsculos e maiúsculas, tá? E aí aqui não se gera muita dúvida entre as pessoas que usam a rede wireless, né? O pessoal costuma colocar o nome da rede, quando é doméstica, né, um nome que a pessoa goste. Quando é empresarial, colocam o nome da empresa. Então eu coloco aqui o nome do SSD que eu quero, escolho o modo de operação. No caso, por exemplo, se meu roteador ele é um AC, eu posso colocar aqui AC, né? E aí dou um clique em salvar. Veja que ele tem canal e tem largura, ambos foram estudados por vocês. O canal está automático, ou seja, ele está escolhendo o canal que vai ficar, mas se vocês fizerem o estudo do canais, você mesmo pode chegar aqui, você mesmo pode escolher qual canal você acha que é mais conveniente para o local onde você está operando o roteador, assim como a largura, se vai ser 20 ou se vai ser 40, você também altera aqui. Então, uma vez feito isso, você salva, mas tome cuidado em relação aos nomes. Por quê? Na hora que você colocar o nome da rede, o SSD, evitar a questão de nomes repetidos, tá? Então, por exemplo, na sua rede tem um vizinho com o nome da rede João Cabeção. Aí você, não, eu gostei desse nome, vou botar também João Cabeção. Não é legal, porque duas redes com o mesmo nome pode criar o quê? Pode criar uma confusão. Então você vai botar o mesmo nome que já existe. Assim como você também evita nomes com caracteres especiais, né? E você também evita também usar nomes padrões. Então, por exemplo, o que é um nome padrão? O cara compra o roteador, por exemplo, da Intelbras, e não se dá o trabalho nem de mudar o nome, ele mantém o mesmo nome lá, Intelbras aí com o modelo do roteador. E isso é ruim porque a galera que gosta de tentar invadir é só um pé, porque aí ele já sabe o SSD e sabe também, tá certo, que vai estar lá o nome SSD e o nome do roteador. Então ele vai usar essas informações aí para tentar fazer uma invasão na sua rede, sabendo o modelo, sabendo o fabricante e o modelo do seu roteador. A gente não dá essas bobeiras, a gente muda o nome, né? Então a gente evita nome repetido, a gente evita nomes com caracteres especiais e evita também nomes padrões. E mantendo essa pegada, tá certo? Mantendo essa pegada, quando você clicar aqui, ó, em WPS, tá certo? Quando você clicar aqui em WPS, deve sair de configuração básica e vir para WPS. É interessante que você desabilite o seu WPS. E aí você vai falar, por que, professor? Tá certo? Por que eu devo desabilitar? Porque é o seguinte, ao configurar uma rede Wi-Fi, certo? Na maioria dos casos, o seu roteador, ele já traz um assistente que deixa tudo funcionando. Então, ele deixa tudo isso aqui funcionando. Mas esse recurso da APS não é um recurso que você vai utilizar com frequência, porque ele fica gerando a senha, né? Isso não é bacana. O que o pessoal normalmente faz, né? O da APS, ele acaba sendo, tá certo, turma? Uma porta de entrada
para as pessoas que se conectam com facilidade da sua rede Wi-Fi. Porque ele não gera um PIN para o cara poder acessar. Então, por ele ser uma porta de acesso, por exemplo, né? Um exemplo, você tenta se conectar ao APS e a pessoa não tem a senha, ela não só precisa apertar o botão para gerar para você, ou manter apertado. E aí, claro, esse processo é tão simples que alguns roteadores mais sofisticados até já não vê mais ele, tá? Então, o que acontece com isso aqui? O pessoal desabilita porque existe na internet formas de você invadir o roteador com script para invasão através de PIN, tá? E outra coisa, o PIN, que ele fala tanto aqui, é uma senha curta numérica. E então é muito fácil dela ser quebrada pelos programas que hacker usa. Porque esse PIN nada mais é do que uma sequência pequenininha de números. Então os programas tentam quebrar. Então ele baixa a segurança do seu roteador. Então o pessoal faz o que quando tem um WPS no roteador? Desabilita, né? Então desabilita para você não ter uma porta de entrada para o seu equipamento, tá? Então desabilita o WPS porque você vai tornar um pouco mais seguro contra a conexão de estranhos ou invasores. Beleza? Então, fazer isso aí, coisa importantíssima. O que vai acontecer, professor, quando eu desabilitar? Pronto, aí você já está diminuindo um problema para você, tá bom? Então, fazer isso. Desabilite o WPS. Pronto, agora vamos imaginar o seguinte, turma, que você terminou de desabilitar o WPS e aí você foi para a segurança wireless. E o que você vai encontrar aqui na segurança wireless? Você vai encontrar aqui na parte da segurança wireless, se você quer deixar sua rede sem senha, mas se você quer ela sem senha, você colocaria desabilitar a segurança wireless. Apareceria nesse caso o sinal da rede, mas qualquer pessoa pode acessar essa opção. E aí você tem outras. Por exemplo, nessa daqui está marcado WPA ou WPA2 e ele ainda diz recomendado. E aí tem as versões. Quando você, tá certo, chega aqui nessa etapa, o que é que você está vendo aqui? Você está enxergando os algoritmos de segurança das redes Wi-Fi, que desde 1990 eles vêm passando por evoluções, turma. Então, por exemplo, aqui nessa etapa, se eu clicar aqui nessa seta, eu vou encontrar os nomes WEP, que foi o primeiro padrão criado de algoritmo de segurança, né? Ou seja, um protocolo de segurança para a internet. Então, ele foi o primeiro a ser criado e não é mais recomendado devido às suas falhas de segurança. Você vai encontrar também o APA, né, que ele está disponível desde o ano de 2003. Foi criado exatamente por causa das falhas de segurança da web. E foi uma solução intermediária, né, para antecipar o lançamento de uma solução segura antes do lançamento da solução mais complexa que ainda ia vir, que era o APA2. E o APA2 é uma evolução, né, dos algoritmos de criptografia mais seguro. É a opção que deve ser usada preferencialmente. Claro, os especialistas de segurança dizem que não é a top das galáxias, mas entre as opções disponíveis é considerado a mais segura. Então você sempre vai fazer a opção de colocar o APA2. Professor, eu estou vendo que aqui está o APA2-PSK. Porque ele está assim? Porque é o seguinte, gente, alguns dispositivos mais antigos, eles não conseguem enxergar o APA2. Então, ele mistura o APA2 com uma criptografia chamada AES, ou seja, ele usa o APA com uma criptografia um pouco mais antiga para poder fazer com que os equipamentos enxerguem esse tipo de protocolo, tá? Então,
bota aqui, na hora que você for trabalhar com sua rede wireless, coloca o APA 2, que é teoricamente a segurança mais indicada. E se você observar, tá vendo aqui criptografia? Na parte de criptografia, o que é que você deve fazer aqui na parte de criptografia? Quando você clica ali na criptografia, vai aparecer as opções AES e TKIP, né? E o que são eles dois? São dois tipos diferentes de criptografia que você poderá usar em redes protegidas com o protocolo, o APA 2. Então, uma vez que vocês botam o APA 2 aqui, você tem a opção de escolher TKIP ou AES. O TKIP é um protocolo de criptografia um pouco mais antigo. Ele foi introduzido junto com o APA para substituir a criptografia web. Mas aí o TKIP, ele teoricamente, o que acontece hoje? Ele não é mais utilizado, é considerado obsoleto. Então você não deve usar o TKIP. E quem bota normalmente o APA 2, tá certo? O APA 2 usa a criptografia AES. É o protocolo de criptografia mais seguro, introduzido com o APA 2. E ele também não é um padrão desenvolvido especificamente só para redes Wi-Fi. Ele é um padrão de criptografia mundial. Então, normalmente, quando a gente bota o APA 2, a gente clica aqui na setinha e depois coloca AES. Todo roteador tem eles, professor? Todo roteador tem eles. Deixa eu mostrar uma outra tela. Por exemplo, aqui é um outro roteador. Tá vendo? Ele vem aqui com uma segurança. E na segurança dele está escrito lá, ó. O cara já mudou para o APA 2. Aí a criptografia ele já mudou para o quê? AES. Aqui embaixo ele escreveu a senha que ele queria. Então, para você ter uma segurança mais completa, você deve usar o APA 2 com a AES. Ou seja, os protocolos mais recentes. E ele vai lhe dar a melhor segurança para a sua rede. Então, fazer essas configurações de segurança no seu roteador para que você melhore, não permita que outras pessoas tentem invadir sua rede. Em relação à senha, procure sempre misturar números, letras, letras maiúsculas e minúsculas. E quanto mais complexo for o tamanho da sua senha, misturando, quando eu falo complexo, não é só o tamanho não, tá? Porque se você fala assim, tamanho, esse cara pode estar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, tem 10 dígitos. Mas o complexo é você misturar símbolos, caracteres especiais com letra ou número. Isso faz com que sua senha fique mais difícil de ser quebrada. Então, na hora de definir uma senha, colocar ela o mais complexa possível, tá? Bom, chegamos aqui a questão do fim da configuração do roteador, parte 1. Tá? Nós teremos uma live falando sobre roteadores, parte 2. E aí nessa live vocês terão a oportunidade de estar ainda tirando dúvidas sobre o roteador e, claro, durante a semana em que vocês estão assistindo esse conteúdo, vocês poderão, tá certo? Usando os canais de comunicação e me abordando para vocês tirarem qualquer dúvida que seja relacionada à parte de configuração de roteador. Na parte de terminou as configurações, professor? Não, você configurou o IP do seu roteador, você configurou a questão do seu usuário e senha, você configurou, tá certo, o SSD da sua rede, mas existem outras configurações que é interessante você também ver. Então, no próximo conteúdo, nós estaremos trabalhando em live, beleza? Então, estamos juntos e vamos ver o próximo item, tá? Bom, chegamos ao final de mais um conteúdo online. Esse é um conteúdo bem extenso, mas que alguns de vocês estavam me pedindo. Ah, professor, eu quero que você aborde mais e mais sobre o roteador. Eu concordo, porque o roteador é um equipamento fundamental no nosso curso de redes. Então, foi um pouco extenso, mas acredito que vai ser muito proveitoso. Vocês podem voltar, assiste e esclarece as dúvidas depois. Bom, vocês vão responder para mim as questões do A ao F, tá? São perguntas pertinentes ao conteúdo da nossa aula, né? desse vídeo. Então,
Vai lá, responde, manda para os e-mails que estão aqui listados e aguardo vocês na nossa próxima live, empolgados, firmes e fortes, no horário combinado. Viu? Um forte abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado e é nós na fita. Tamo juntos.